Hello, people! Bem-vindos a mais uma aula do Harmonizando na Prática com a doutora Camila Jo. Então, hoje a gente vai ver uma aula de rinomodelação da metodologia Refina. É um método, né? A técnica que eu criei para que você consiga fazer uma rinomodelação com segurança e com resultado, que é o mais importante. E aqueles recadinhos de sempre, de toda semana, se inscreva no canal, ative o sininho do YouTube. Quando você ativa o sininho, você é notificado de que tem conteúdo novo aqui, você não vai perder nada. Também curta esse vídeo, compartilhe com os seus amigos, com mais pessoas, que conhecimento bom, quando é compartilhado, todo mundo ganha. E se você ainda não me segue no Instagram, também aproveita e me siga lá, @DRA_CamilaScremin, porque lá tem conteúdos diferentes do que tem aqui. Atenção! Se você é profissional da ROF, eu tenho uma má e duas boas notícias. Antes de te mostrar como fazer uma rinomodelação perfeita com resultados naturais para os seus pacientes, eu preciso te avisar que essas aulas práticas no YouTube vão acabar. Isso mesmo. Essa é a última que você vai assistir por aqui. Então, preste muita atenção. A partir da próxima semana, o nosso querido quadro do Harmonizando na Prática não vai mais ser transmitido aqui no YouTube. Mas calma, porque ele vai continuar acontecendo, tá bom? Essa é a primeira notícia boa. As nossas aulas não serão mais transmitidas aqui no YouTube, mas vai continuar sendo transmitida gratuitamente numa área exclusiva dentro do meu site. Segura, organizada, sem censura e só para profissionais da saúde. Por quê? Essa decisão foi tomada para atender às normas do CFO, Conselho Federal de Odontologia, que restringe a divulgação pública de conteúdos mostrando transcursos dos procedimentos clínicos, ou seja, a parte prática que realmente te ajuda a evoluir na ROF. Para continuar oferecendo esse conteúdo de forma ética e legal, as aulas serão disponibilizadas em uma página exclusiva no meu site. Elas vão continuar sendo gratuitas por um tempo nesta página, mas poderão ser acessadas apenas por profissionais da saúde devidamente cadastrados e identificados. Então, se você é profissional da saúde habilitado para atuar com ROF e quer garantir o seu acesso às próximas aulas do novo formato, eu vou deixar o link de inscrição gratuita na descrição desse vídeo. Cadastre-se para entrar no novo grupo exclusivo para Harmonizando na Prática. É por lá que você vai receber todas as informações e o link para assistir as aulas gratuitamente, toda semana sem censura, de forma segura e conforme as normas do CFO. E antes de passar para a aula, a segunda boa notícia é que por essa ser a nossa última aula aqui no YouTube, eu resolvi te dar um presente. Eu preparei um dossiê com todas as informações dessa aula de rinomodelação. As informações da paciente, os pontos de aplicação, os produtos, os insumos, fotos, enfim. Um PDF completo com tudo o que você vai aprender aqui hoje. Esse material ele é exclusivo dos alunos do RofBoss Facial Lab. Então, para pegar sua cópia, você vai ler o QR Code que eu vou deixar aqui nessa aula para solicitar a sua cópia com um dos guardiões do RofBoss Facial Lab. Combinado? Não se esqueça, solicite a sua cópia para o meu time de guardiões e se cadastre para continuar recebendo acesso às aulas do Harmonizando. Bora para a aula? Então agora, antes da gente começar no conteúdo propriamente dito, a gente vai falar sobre o método FOR-ROF. O que é o método FOR-ROF? É a metodologia que eu criei para que você consiga fazer procedimentos sempre pensando na segurança, evitando intercorrências e que no final você consiga entregar um resultado bem legal, surpreendente para o seu paciente. Porque o que acontece? Muitas vezes profissionais ficam perdidos, não sabem onde injetar, não sabem que produto escolher, não sabem que técnica utilizar. Então a metodologia FOR-ROF ela vem para isso, para esclarecer, e cada pilar é dependente um do outro para que no todo você consiga tratar o seu paciente. E esses dias me perguntaram o que é o método FOR-ROF. O método FOR-ROF é como se fosse uma bússola
que a bússola faz? Ela guia, né? Então, ele é um guia para que você chegue naquele resultado. Então, toda vez que eu vou atender um paciente, esse método já está grudado na minha cabeça, obviamente. Então, toda vez que eu vou atender um paciente, eu passo por esses pilares do método. Quais pilares são esses? O primeiro pilar é anatomia, o segundo, análise facial, o terceiro, escolha da técnica, o quarto, produto perfeito. Eu vou falar rapidinho sobre cada um desses pilares para você entender como que o método funciona. Então, o primeiro pilar, anatomia. O que é anatomia? Muitas vezes, quando a gente está lá na graduação, a gente está acostumado a fazer aquela anatomia decoreba. Chega lá, tem uma figura anatômica lá na mesa, com uma bandeirinha, e você precisa dizer o que é aquilo. Então, aqui, quando a gente fala de metodologia, quando a gente fala de vida real, não é essa anatomia decoreba que eu quero que você saiba. O que eu quero que você saiba? Os elementos anatômicos, como eles se comportam no processo de envelhecimento. Eu preciso saber todos os elementos anatômicos? Não, não precisa. Você precisa saber todos os elementos anatômicos que interessam para aquele procedimento. Então, você precisa entender, aqui tem uma bolsinha de gordura, aqui tem um músculo, aqui tem um vaso, e como que isso se comporta durante o envelhecimento para que você passe para o segundo pilar, que é a análise facial por trás da máscara. Por que é por trás da máscara? Você tem que considerar a pele do paciente como uma máscara mesmo. E aí você vai levantar aquela máscara como um véu de uma noiva para você enxergar esses elementos anatômicos do primeiro pilar se comportando no paciente. Porque aí você vai conseguir trazer uma análise individual. Como que aquela bolsinha de gordura está naquele paciente? Por onde está passando aquele vaso naquele paciente? Como que está a deformidade óssea naquele paciente? E assim por diante. Aí, tendo então a sua análise facial individual e pensando na queixa do seu paciente, no que você se propõe a resolver, você vai para o terceiro pilar, que é escolha da técnica. Existem vários caminhos para chegar a Roma. Então, você pode tratar, por exemplo, um bigode chinês com fios, com preenchimento da região zigomática, com fio de tração. Existem vários caminhos para chegar a Roma, mas só existe o melhor caminho para aquele paciente. Por quê? Porque após a sua análise facial, você sabe qual é a real necessidade daquele paciente, porque você entendeu os elementos anatômicos, e aí você vai escolher a técnica que é mais assertiva para aquele paciente. E aí, depois que você escolheu a técnica, vai chegar no quarto pilar, que é o produto ideal para você ter um resultado maravilhoso. Porque hoje em dia a gente tem uma gama de produtos gigante, seja fio, seja preenchedor, toxina botulínica, até tecnologias. Tudo, a gente tem muitas opções. E o mercado é sedutor. Então, o teu consultor lá de determinado laboratório vai dizer que o ácido hialurônico dele é o melhor. O outro consultor vai vir e vai dizer, nossa, doutor, compra 10 caixinhas aqui que eu te dou 2 de brinde. Então, o mercado é sedutor. Mas você não pode cair na sedução dos consultores ou do mercado. Você precisa determinar qual é o produto ideal para toda aquela mandala do método Farhoff. Então, você viu a anatomia, você fez análise facial, você escolheu a técnica e agora, qual que é o produto ideal para coroar essa técnica? Então, a gente vai ver tudo isso agora na prática. Vamos falar da anatomia, da análise facial, da técnica e do produto para que você entenda na prática como pensar através do método Farhoff. Então, quando a gente fala do nariz, quando a gente fala de uma rinomodelação, a gente precisa entender muito da anatomia da região nasal. Por quê? Porque a região nasal, se a gente for pensar em artigo científico, em ciência, é a região que mais tem problemas relatados na literatura. Por isso que eu gravei uma aula super completa de anatomia no Hoff Boss Facial Lab. Tá? Então, lá dentro da plataforma, tem uma aula completona de anatomia, até desenhei aqui no iPad, já estava com ele aqui, para que você consiga entender onde passa vaso, onde passa músculo, qual é a camada mais adequada para você tratar o nariz. Então, se você quer entrar lá na plataforma Hoff Boss Facial Lab, veja na descrição do vídeo, tem um link, você pode entrar em contato com o meu time para saber mais da plataforma. Então, agora a gente vai fazer a segunda etapa do método Farhoff, que é a análise facial por trás da máscara.
Eu sei que vocês vão me perguntar quais são as canetas que eu uso para pintar colorido no paciente. Então, caneta de giz líquido, não é estéreo. E eu vou deixar aqui na descrição o link se você ficar interessado para você adquirir, ok? Então, quando a gente fala do nariz, é relativamente simples fazer essa análise facial. Por quê? O nariz tem um osso nasal dele que vai mais ou menos até aqui. Então, vem daqui a aqui, né? E depois ele tem cartilagem. Deixa eu desenhar a cartilagem da outra cor. A cartilagem pra cá, tá? Na cartilagem, a gente tem aqui, ó, esse formato mais triangular aqui. E aqui também um formato mais triangular para a columela. Então, quando a gente olha o nariz de perfil, de ladinho, né? A gente pode observar neste nariz específico que a gente tem um osso aqui que está mais pronunciado. E aí faz um abaulamento dessa região aqui e faz um abaulamento dessa região aqui. Então, para nós é relativamente simples observar que se a gente conseguir resolver esse abaulamento aqui e esse abaulamento aqui, eu vou ficar com o nariz retinho e eu posso até pensar em dar uma empinadinha nele. Por que pensar em dar uma empinadinha? Porque à medida que a gente envelhece, esse osso aqui, que acaba aqui, ele vai ficando mais curto. Ele vai subindo e a ponta do nosso nariz vai caindo, porque a cartilagem fica sem apoio. Então, toda vez a gente vai ficar com ele mais curtinho. Então, se você observar nas pessoas mais velhas, vocês vão perceber que a ponta do nariz é mais caída e a impressão que a gente tem é que o nariz é maior. Mas justamente porque a cartilagem perde esse apoio do osso, porque ele vai diminuindo, ele vai remodelando, e ela vai abrindo de uma maneira que parece que é maior, ok? Então, o que a gente precisa aqui? Ver a altura do nariz. Então, em mulheres, a altura é a linha do cílio. Em homens, a altura um pouquinho mais alta é a linha da primeira dobra da pálpebra. Então, o nariz está um pouquinho para baixo dessa linha. A gente precisa ver a área onde a gente tem esse defeito ósseo para entender aonde faz sentido complementar de produto para que aqui e aqui para retificar esse dorso nasal. Então, depois disso, a gente precisa ver uma técnica que vai entregar isso que a gente quer. Porque não é qualquer técnica que a gente vai poder usar no nariz. Afinal de contas, o nariz ele tem várias zonas de perigo. Então, a gente vai para o terceiro pilar, que é a escolha da técnica. Então, agora a gente precisa escolher uma técnica que entregue essa retificação nasal de uma maneira segura. Por que uma maneira segura? Porque eu tenho aqui um risco vascular quando eu falo de nariz. Então, eu tenho a artéria facial subindo aqui como artéria angular. E eu tenho, em alguns casos, a artéria etimoidal cruzando a linha média. Então, eu preciso lembrar que os vasos do nariz, eles estão intimamente ligados aos vasos do olho, da órbita. E se eu, por acaso, fazer uma obstrução vascular em nariz, eu posso caminhar até uma obstrução de artéria central da retina, o que é devastador. Então, eu preciso de uma técnica que me entregue segurança para que eu possa realizar esse procedimento. Então, nessa região de raiz nasal, o mais seguro é ir com a agulha e fazer aspiração para que consiga retificar esta área. Já nessa região de cartilagem, já é melhor a gente ir com a cânula para a retificação. E se a gente for pensar em melhorar a pontinha nasal, melhorar um pouquinho a altura, né, o ângulo aqui desse nariz, também
é melhor a gente pensar em cânula. Então, quando eu combino agulha, cânula e faço algumas manobras específicas, eu estou escolhendo a técnica refina. E para a gente entregar qualquer resultado no nariz que seja, eu preciso de um produto que seja mais alto do que largo. Então, eu preciso de um produto que entregue mais lifting do que volume. Então, nesse caso, qualquer produto de qualquer linha que seja o produto com maior capacidade de lifting da linha vai entregar resultados com a técnica refina. Lá dentro da plataforma Hofboss Facial Lab, eu deixei outras opções de técnica, outras opções de produto para que você veja qual produto você pode trocar aí para ter esse resultado. Então, se você ficou na dúvida, você não sabe do que eu estou falando, você está perdido, entra lá na plataforma Hofboss Facial Lab que tudo vai clarear para você. Então, o próximo passo agora é a escolha do produto e, na sequência, a gente vai fazer o procedimento. Bom, gente, vamos lá para o quarto pilar, que é a escolha do produto. Então, a gente já viu a anatomia, a gente fez a análise facial da paciente, a gente já escolheu a técnica e para a gente fazer uma rinomodelação com a técnica refina, a gente vai precisar, como eu falei para vocês, de agulha e de cânula e nós precisamos de um preenchedor que tenha uma alta capacidade de elevar o tecido, tá? Então, ele tem que ter a forma dele tem que ser mais alta do que larga, tá? Então, quando ele é largo, ele é volumizador, ele ocupa um espaço. Quando ele é alto, ele levanta o tecido. Se a gente for pensar nisso, a gente tem várias opções de produtos que vão fazer isso de uma maneira ótima, tá? Então, a gente tem opções para vários laboratórios que vão conseguir entregar isso. Eu optei pelo Belotero Intense para essa paciente, porque ele tem resultados muito legais de rinomodelação, ele tem uma duração bem legal e é um produto de fácil moldagem, tá? Então, você precisa escolher um produto que, além dele levantar o tecido, ele seja facilmente moldado. Por quê? Se ele for muito duro, você não consegue moldar e muitas vezes você pode deixar ali o paciente com calombo em vez de uma melhoria na giba dele. Então, como eu falei para vocês, a gente vai usar agulha. Vai ser a agulha que vem dentro do produto, tá? Dentro da caixinha do preenchedor. E a gente vai usar cânula. E a gente vai usar a cânula 22. Por quê, Camila? Você vai usar 22 ou vai usar 25? Ou você vai usar... Porque, como a cânula 22 tem um calibre maior, é mais difícil dela perfurar um vaso. É mais difícil, não é impossível, mas é mais difícil dela perfurar um vaso, ok? Então, a nossa escolha de produto é esta, com esta cânula. Camila, você pode me dar exemplos de o que mais que eu poderia usar? Claro, vamos lá. Então, da linha da Renova, eu usaria o Lift Plus Lito. Da linha da Juvederm, eu poderia usar o Voluma ou o Volux, preferencialmente o Volux. Da linha da Restylane Lift, tá? Define, talvez, só se o nariz fosse muito levinho, mas o Lift preferencialmente, tá? Belotero, já falei isso para vocês, o Belotero Intense, tá? E aí por diante, a gente tem uma infinidade de marcas comerciais, então sempre você vai escolher o que levanta o tecido, o que tem a capacidade de lifting maior. Outra coisa que é muito importante, a gente poderia realizar essa técnica com outro produto preenchedor? Poderia. Gordura, hidroxiapatita de cálcio, policaprolactona, poderia. Porém, como o nariz é uma área de muita intercorrência, a gente vai usar ácido hialurônico, porque o ácido hialurônico tem um antídoto, que é a hialuronidase, tá? Agora, se eu vou usar hidroxiapatita, policaprolactona, gordura, eu não tenho antídoto. Então, se eu fizer uma embolia vascular, o risco é muito maior. Então, para mim, não existe outro produto de escolha para rinomodelação do que ácido hialurônico, tá? Então, isso é bem importante ficar registrado para vocês não se perderem. Beleza?
Bom, para a gente limpar a paciente da caneta de giz líquido, a gente usa lencinho demaquilante, que é o que tira mais fácil, sem irritar a pele da paciente. E depois a gente complementa até com um lencinho umedecido tradicional, só lembrando que não pode ter álcool nem perfume nessas formulações, porque senão podem irritar a pele do paciente, ter uma dermatite, e você nem sabe por que aquilo está acontecendo, acha que foi do seu procedimento e nem tem nada a ver. Quando eu vou fazer a aplicação no paciente, seja da anestesia, seja a injeção do produto em si, aí eu limpo com clorexidina aquosa na região que eu vou aplicar. Primeiro passo, antes de anestesiar minha paciente, eu vou desenhar a linha média desse nariz. Então, eu vou olhar minha paciente aqui de trás e vou colocar minha régua aqui, ó, bem grudadinho no osso dela, tá? Para eu desenhar bem certinho a linha média desse nariz. Por quê? Porque eu tenho que lembrar que eu vou fazer uma coluna nova de gel aqui. E nem sempre o nariz do paciente ele é simétrico. Então, eu preciso seguir o desenho que o nariz do paciente tem. A não ser que a gente converse. Ah, não, Camila, meu nariz é torto para um lado, eu quero que vá para outro. Então, isso existe essa possibilidade. Mas no caso aqui da nossa paciente, ele é praticamente retinho. Então, a gente consegue fazer essa linha com segurança. Outra coisa é desenhar a altura nasal. Então, a altura dos cílios superiores. Então, eu vou pedir para o câmera vir aqui para enxergar esta visão aqui que eu tenho. Então, ó, a gente encosta a régua aqui, ó, bem na curvatura do nariz para fazer a marcação. E aí eu consigo fazer essa marcação desta coluna central, que é onde o meu preenchedor deve ficar. Eu não posso vir com o meu preenchedor mais para um lado, mais para o outro, porque senão eu vou tirar a luz do nariz, que é bem essa área central. E aí eu vou dar a impressão para a pessoa que olha que o nariz está torto. Então, eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer uma melhoria, não uma pioria. Então, aqui é a região onde eu posso aplicar o produto. Então, vocês viram a vista de cima, né? Onde a gente coloca realmente a coluna de luz. Aí a gente vai olhar lateralmente para determinar aonde vai produto. Então, aqui nessa região de raiz vai produto, nessa parte de cima. Aqui, ó, essa região aqui também precisa de produto, que tem uma certa depressão. E a gente pode, se quiser, fazer aqui um pontinho de luz na ponta nasal e até colocar um pouquinho de produto aqui, ó, nessa região de columela, para dar uma erguidinha no nariz, ok? Então, a gente analisa aqui também de lateral. E existe esse ângulo aqui, que é o ângulo nasolabial, tá? E esse ângulo, ele deve ser aberto, tá? Em torno de 120 graus. Então, se a gente olhar aqui, deve estar um pouco menos de 120 graus aqui, tá? Então, idealmente seria que o nariz estivesse um pouquinho mais empinado, então a gente vai providenciar isso, tá? Então, normalmente, a gente anestesia o paciente, bloqueio infraorbital, que já vai anestesiar a ponta do nariz e essa região, e o bloqueio da região infratroclear para a região aqui de raiz nasal. Bom, então eu vou anestesiar aqui, ela bem na lateral aqui, ó. Não precisa colocar muito anestésico, tá? Vamos colocar aí em torno de 0,3. E ó, a importância de marcar antes. Por quê? A gente perde parâmetro. Já essa região aqui, ó,
de infraorbital, eu já anestesiei ela para realizar outro procedimento, então eu não preciso anestesiar de novo. Mas caso eu fosse anestesiar, né, eu viria aqui, ó, nesta região, aqui próxima à asa nasal, aqui faria uma anestesia em 90 graus, giraria um pouquinho para a região medial e faria o depósito do líquido. Então, agora que eu já anestesiei minha paciente, a gente vai começar o procedimento. Se você não sabe como anestesiar, não sabe o que eu fiz aqui, tá tudo explicadinho lá na plataforma Hofboss Facial Lab. Mas eu usei 0,3 ml de cada lado aqui no supratroclear, no infratroclear, e anestesiei o foraminho infraorbital também, meio ml de cada lado, tá? E agora a gente vai pegar o produto. Então, já abri a caixinha do Bilater Intense, tá? Que a gente já conversou sobre ele lá na escolha do produto. E tá aqui. Então, ele vem uma seringa com 2 agulhas 27G e as etiquetas, ok? Então, qual agulha que eu vou usar? Essa que vem no produto, tá? Então, vamos lá montar a nossa seringa. Aqui, na região do nariz, ocorre o mesmo que em qualquer região que eu vá aspirar, tá? Qualquer região que eu vá aspirar, que eu tenha que fazer uma aspiração para ver se eu tô dentro de um vaso ou não, eu não encho o canhão da minha agulha com produto, tá? Eu deixo com ar, porque assim garanto uma aspiração caso venha ter. Então, eu vou usar agora o Bilater Intense, vou fazer aqui na região de raiz nasal, provavelmente de 2 a 3 bolos lá na profundidade para subir essa raiz. E aí, depois eu vou colocar a cânula para a gente terminar essa parte inferior do nariz, ok? Então, vamos lá. Então, eu sempre vou colocar meus dedos aqui, ó, tá? Por quê? Para segurar o meu produto onde? Na linha média. Primeira coisa é o ponto mais baixo de todos. Cheguei lá no nariz, no osso nasal, vou aspirar. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Tá. Antes de colocar o produto, eu volto aqui, ó, com os meus dedos para delimitar o conteúdo do meu bolos. E aí eu vou fazer um bolos de 0,1 ml. Lembra que eu falei que eu precisava de um produto que tivesse maior capacidade de elevação de tecido do que de volumização. Então, veja, eu faço um bolos de 0,1, praticamente tenho retificado o nariz da parte superior. Então, lembrem também uma outra coisa que eu falei, que a gente perde a referência quando a gente anestesia, por isso que tem que estar marcado antes. Então, eu vou colocar mais um pouquinho de produto aqui, no mesmo esquema. Por quê? Porque eu sei que isso é mais afundado do que está me mostrando ali. Então, vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, vou colocar mais 0,1.
E aqui, do lado que eu tô, eu já consigo ver uma retificação aqui dessa região. Ah, Camila, ainda cabe mais um pouquinho. Talvez, mas primeiro a gente precisa olhar, fazer o resto do nariz, para a gente poder dizer se põe mais produto ou não. Tá, então eu usei 0,2 até agora. Agora eu vou trocar o meu dispositivo de injeção, que é a agulha, por uma cânula 22. Bom, agora para a gente vir fazer esse pedacinho aqui do nariz, ó, essa ponta do nariz, esse brilho, que vai determinar quanto de produto eu vou usar aqui, eu venho aqui com cânula, né? Então, vou fazer um pertuito aqui. E eu já troquei o meu dispositivo de injeção por uma cânula 22. Então, eu vou encher de produto minha cânula 22. Aí, primeiro de tudo, eu vou puxar o nariz, entrar aqui no pertuito e direcionar lá para a parte de espinha nasal. Eu vou fazer um bolos de 0,1. Agora, eu preciso da capinha da cânula, Sidoca. Eu vou olhar onde é a marcação do bisel da minha cânula, aqui. Então, eu tenho uma bolinha preta aqui. E eu vou fazer isso aqui com a minha cânula, ó. Eu vou dobrar ela. Por quê? Para eu entrar assim, ó. Eu seguro na columela e eu vou levar a ponta da minha cânula aqui, ó. Ela tá aqui. E aí, eu vou fazer um bolos de 0,1 e mais uma retroinjeção aqui. E aí, a gente conseguiu abrir bem o nariz, o ângulo. Então, me mostra que o meu produto aqui, ó, ainda é mais um pouquinho que eu tenho que pôr aqui do que eu havia planejado, digamos, porque eu fiz mais, eu aumentei essa dobra aqui no nariz dela. Então, vamos lá para essa região agora. Foi. Ó, vamos falar de novo sobre esse dobradinho aqui da cânula. Então, eu vou endireitar ela para a gente falar sobre isso novamente, tá? Esse é o grande pulo dessa técnica. O pulo do gato, né, como fala. Então, você vai procurar aonde é a saída do bisel da sua cânula. Então, normalmente, as cânulas de boa qualidade, elas vêm com uma marcação de onde é a saída do bisel. O que é a saída do bisel, Camila? Você está falando latim para mim. Saída é onde é a saída do produto, onde é o furo da sua cânula mesmo, para onde vai sair o ácido hialurônico. Você vai procurar aonde é essa saída do bisel, você coloca a capinha da sua cânula, não fecha tudo, senão não vai dar certo. E aí você vai bem na pontinha aqui, ó, tá vendo? Esse pedaço aqui da minha capinha, bem aqui, ó, na base da cânula, e eu vou virar a minha cânula no sentido do bisel. Porque aí, quando eu for com a técnica no paciente, o meu produto vai sair por aqui, tá? Não vai sair para o lado, não vai sair para trás, ele vai sair na frente, que eu controlo. Se não, se eu dobrar de qualquer jeito, o meu produto pode sair todo, por exemplo, para um lado, e daí eu entorto o nariz. Ou todo para o outro, entorto para o outro lado. Ou sair para trás. Se ele sair para trás, a gente não vai ver efeito nenhum, porque ele vai ficar lá no meio das cartilagens. Então, eu sempre tenho que dobrar nesse sentido. Então, ó, agora a gente vai retificar esta parte aqui, que é a que ficou faltando. E talvez coloque um pontinho de luz lá na ponta do nariz. Vamos ver. Então, por que eu vou fazer um pertuito e vou com a cânula? Porque essa região aqui é cartilagem. Então,
É muito difícil eu vir com a agulha, fazer aspiração, se eu não tenho apoio de um osso. Então, o mais seguro é a cânula. Eu posso fazer tanto um pertuito aqui em cima, como eu vou fazer, como eu posso fazer um pertuito aqui embaixo. Só o cuidado do pertuito aqui embaixo é que muitas vezes o material vaza. Então, eu prefiro fazer o pertuito aqui em cima, em base óssea. E ó, como sai bastante sangue no nariz. A minha cânula já tá dobrada, ela vai continuar dobrada para o meu material sair para cima. Então, coloco, seguro, sinto a ponta da minha cânula, paro ela lá onde ela tem que ir e vou fazer um bolos. Olha como já tá mais retinho, fofinho. Vou colocar mais um pouquinho de material. Sinto onde tá minha cânula. E faço lá mais um pouquinho. Tá praticamente retinho agora. Só vamos esperar esse sangramento passar para a gente olhar se ele tá retinho e avaliar se faz um pontinho de luz. Então, veja, ó, até agora eu gastei 0,7 ml. Se eu apertar aqui, só para garantir, para ver se é o sangramento ou é produto. Então, é sangramento que tá deixando esse volume aqui, ó. Mas tá lindico. Então, vamos entrar aqui novamente. E agora, nós vamos lá até a pontinha, ó. Até achar um espaço entre as cartilagens da paciente. E muitas vezes, ó, a gente tem que procurar mesmo, ó, tá? Aqui. E aí, você vai segurar as cartilagens assim e vai fazer um bolos. E sempre todos os bolos que eu fiz, em toda a extensão ali, vou fazer um bolos, vou fazer um bolos. Sempre, sempre, sempre é de 0,1 ml. Nunca você vai fazer um bolos com mais volume do que isso, tá? Por quê? Porque se você fizer um bolos de 0,1 e precisar uma correção, meu Deus, não ficou bom, bem aqui não ficou bom, não deu certo. Você consegue corrigir, consegue fazer a ordenha desse 0,1. Agora, você começa a colocar muito produto, não tem como. Você não tira esse produto. Além de que aumenta consideravelmente o risco vascular. Dá uma gase seca assim. Outra coisa importante, quando a gente tá falando de nariz, que a gente tem que olhar os dois lados. Que nem sempre o resultado que você tá de um lado tá do outro. Então,
Deixa eu olhar esse lado de cá. Eu acho que dá para dar uma empinadinha ainda. Agora vamos só esperar parar o sangramento e tá pronto. E o nariz, a gente precisa avisar o paciente o seguinte, que ele vai ficar com a sensação como se tivesse levado uma bolada no nariz durante uns 5 dias. É bom não dar beijos calientes durante uns 5 dias também, tá? Apoiar óculos, aqueles óculos que apoiam na parte do meio do nariz, não é legal. Então, se aqueles que só tem aquelas aletinhas laterais, tudo bem, tá? Mas tudo que faça força nesse meio do nariz não é legal fazer nesse momento. Aí, uma coisa que eu sempre falo, porque eu tive uma experiência com uma paciente que fez isso, óculos de natação, gente, proibido nos primeiros dias, tá? Então, cuidar realmente, porque é um trabalho artesanal que a gente vai modelando o nariz o tempo inteiro. Então, se tirar alguma coisa do lugar, vai ficar fora do lugar, não tem muito o que fazer. Lembrar de orientar a paciente que esse branco no nariz aqui, que a gente está vendo nesse momento, é do anestésico, mas que se ela sentir uma dor aguda, se ela sentir qualquer que seja uma reação diferente do que é esperado, ver que o nariz ficou com uma cor diferente e tal, precisa correr e avisar a gente, porque o nariz é uma área de grande risco vascular. Mas uma coisa que é positiva é o seguinte, na hora do procedimento, se deu tudo certo, se o nariz não descoloriu, se tá tudo em ordem, a paciente tá bem, dificilmente vai ter um problema depois, tá? Porque como o nariz, ele tem pouco espaço, o produto já aparece na hora, se ele ficou isquêmico demais. Então, a gente pode até depois colocar um antes e depois, né? Sempre tem na plataforma que ele tinha um afundamento aqui, tinha um afundamento aqui, agora ele tá retificado. E aí, curtiu a técnica Refina para rinomodelação? Eu espero que sim. Gente, antes de encerrar aqui hoje, não vá se esquecer. Primeiro, a partir da próxima semana, o nosso querido quadro do Harmonizando na Prática não vai mais ser transmitido aqui no YouTube. Se você perdeu o momento em que eu expliquei, é só voltar lá no comecinho da aula que eu contei tudinho lá. O link para se cadastrar no novo formato está na descrição aqui dessa aula. É rapidinho. Basta você colocar o seu nome, e-mail, WhatsApp e confirmar que você é da área da saúde. Feito isso, você vai receber o acesso certinho para continuar assistindo a versão gratuita das aulas de quarta. E aproveitando que você está aqui comigo até agora, se você quiser ir além e ter acesso à versão estendida de todas as aulas e todos os procedimentos completos, sem depender do YouTube ou do CFO liberar ou não no gratuito, então vem para o Facial Lab. O HoffBoss Facial Lab é a minha plataforma de assinatura que entrega a prática da harmonização facial do jeitinho que ela é de verdade, do início ao fim, cada detalhe, cada raciocínio. São várias aulas e seus materiais já disponíveis e mais uma nova aula por semana. Tudo organizado para você dominar a prática clínica e evoluir de forma constante.
e tem mais uma coisa. Como prometido, especialmente hoje, eu vou liberar para vocês o dossiê completo da nossa aula de rinomodelação. Normalmente, esse material é exclusivo para os alunos lá do Facial Lab, mas eu quis liberar para quem está aqui firme comigo, nessa que é a última das 148 aulas que eu realizei aqui no YouTube ao longo desses 4 anos. Para receber sua cópia do dossiê, é só escanear o QR Code que está aparecendo aqui na tela em algum lugar, ou clicar no link que também eu vou deixar lá na descrição do nosso vídeo. Por esse link você vai chamar um dos nossos guardiões do HofBoss no WhatsApp e solicitar a sua cópia. Agora, se você quiser ter acesso a todo o meu acervo completo, sem precisar esperar ou depender do que pode ou não ser liberado gratuitamente por aqui, eu te convido a fazer parte do HofBoss Facial Lab. Tenha acesso à assinatura que entrega a realidade da Hof, sem esconder nada e sem censura. Se você gosta das aulas aqui do YouTube, vai gostar ainda mais da versão estendida dessas aulas no Facial Lab. O link para conhecer a plataforma também está aqui na descrição do vídeo, combinado? Nos vemos na próxima aula do Harmonizando na Prática, no novo formato, no novo espaço. Te aviso lá no grupo, beleza? Até lá!